Olá, meus queridos, graça e paz a todos vocês. Mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês, falando e transmitindo boas novas, né? Boas novas de paz, boas novas de alegria, boas novas de esperança. É o que o povo de Deus precisa, é o que as pessoas precisam. Num tempo como esse, onde há uma pandemia, onde há muita incerteza, nós, aqueles que cremos em Deus, temos que ter fé, temos que ter esperança de um dia de amanhã melhor do que esse que nós estamos vivendo agora, né? É a fé que nos impulsiona a sermos melhor. E para mim iniciar essa conversa com vocês, eu quero ler aqui a palavra do Senhor, algo que Deus colocou no meu coração já há alguns dias, no livro de 2 Coríntios, capítulo de número 5 e o verso de número 7, que a palavra do Senhor diz assim: porque andamos por fé e não por vista. Porque andamos por fé e não por vista. Porque nós vivemos pela fé e não por aquilo que nós estamos vendo. Num tempo como esse, de tanta luta, de tanta dificuldade, nós, os pregadores da palavra do Senhor, temos que passar uma palavra de esperança e de fé para as pessoas. Sei que os dias são maus, sei que os dias são trabalhosos e são difíceis. E quantas das vezes nós amanhecemos, às vezes acordamos de manhã cedo e nós temos uma fé, irmãos, para mudarmos o universo. A nossa fé é tão grande, que a gente quer transformar todo o universo, tudo ao nosso redor. E muitas das vezes nós acordamos sem fé, sem esperança, querendo até mesmo desistir da própria vida. Então nós temos que estar cada dia mais preparados. A Bíblia vai dizer assim que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eu prefiro ficar com a palavra de Deus, se a palavra do Senhor diz assim, porque andamos por fé e não por vista, é nela que eu prefiro acreditar, mesmo diante de tanta dificuldade. Nós sabemos, e eu tenho visto principalmente pelo nosso próprio ministério, ao qual nós pertencemos, a Assembleia de Deus, Ministério de Intercessão de Guaratuba, que as pessoas elas não têm mais vindo cultuar a Deus na igreja, no templo, na casa de Deus. Por causa da pandemia, claro, houve restrições por pessoas que da área de risco, idosos, crianças, mas muita gente agora se acostumou a ficar em casa. E ir para a igreja, irmãos, é como se fosse uma disciplina. Assim como orar também, você tem que se disciplinar para fazer isso. Então era assim bem complicado que está nesses dias de hoje. Mas nós queremos crer, irmãos, que o nosso Deus, muitas pessoas dizem assim, não espere melhora. É verdade, nós que conhecemos a palavra do Senhor sabemos que os tempos são de início de dores, de muita tribulação, né, e de muita aflição. Mas nós não somos daqueles que recuam diante dos problemas. Nós não somos daqueles que se escondem diante dos problemas, não recuam e não param. Nós somos daqueles que avançamos para cima do problema e cremos que Deus ele vai dar a vitória completa para o seu povo, pois a sua palavra diz que muitas são as aflições do justo e que o Senhor livra de todas as nossas aflições. Mesmo nesse tempo de pandemia, no tempo de dificuldade, nós temos alcançado nossos objetivos. O Senhor tem nos abençoado. Eu começo pela minha própria vida, o Senhor tem me honrado, tem abençoado e eu creio que vai abençoar você também. A palavra do Senhor, irmãos, diz no capítulo de número 5, e eu sempre costumo, é um dos meus capítulos preferidos da Bíblia Sagrada, Lucas capítulo de número 5, quando fala da grande pesca, mostra lá os pescadores desanimados, mas aquele que dá ânimo, na hora certa ele aparece, na hora certa. A Bíblia vai dizer, não sou eu quem digo, a palavra do Senhor vai dizer, e eu até quero ler aqui com você, deixa eu dar uma procurada aqui, se não me falha a memória, é Mateus, capítulo de número 16, se não me falha a memória, Mateus, capítulo de número 16, Deus, irmãos, ele é um Deus tão tremendo,
ele é maravilhoso. Deus, ele diz assim, ó, Mateus, capítulo de número 16, e o verso de número 13 em diante, diz assim: E chegando Jesus às partes da Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram: Uns João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei, escute bem, e eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado no céu, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Sabe, irmãos? A Bíblia fala assim, que Jesus fala assim: e eu te darei a chave do reino dos céus. Quando o Senhor, ele fez essa pergunta, ele estava falando assim: ei, o que as pessoas lá fora, elas dizem sobre mim, sobre Jesus? E aí os discípulos, eles disseram: uns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é Elias, outros Jeremias, outros dizem que o Senhor é um dos profetas. E aí, Jesus, ele olha para os discípulos assim: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Aí Pedro, cheio da presença de Deus, ele diz assim: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus fala assim: Você respondeu bem. Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. Ele fala: Eu te darei as chaves do reino. As chaves do reino, irmão, quando o Senhor deu, até assim, às vezes a gente vê aquela historinha, né, de Pedro ali no céu com uma chave abrindo porta, né? Pedro tem a chave, não. Era a confissão de Pedro. A confissão de Pedro é que é a chave, irmãos, do reino dos céus. Qual era a confissão? A confissão era: Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Tu és o ungido, tu és o Messias. Tu és o ungido. Ungido para quê, irmãos? Ungido para abrir os olhos dos cegos. Ungido para curar os enfermos, ungido para libertar as pessoas, ungido para libertar a alma do homem. Nesse tempo de pandemia, quantas pessoas perderam a vida? Quantas pessoas nesse momento estão chorando, estão enlutadas, porque o seu familiar partiu para uma eternidade? Jesus, ele falava assim: vocês, quem vocês dizem que eu sou? Irmãos, essa época que nós estamos vivendo, o Senhor Jesus está dizendo para mim e para você: você, quem você diz que eu sou na tua vida? E nós temos que estar baseado na palavra de Deus, que fala assim: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E como Cristo, irmãos, e como Filho do Deus vivo, o crente passa por luta, o justo passa por luta, passa. A Bíblia diz assim: o que acontece ao justo, acontece ao injusto. O que acontece ao injusto, acontece ao justo. O Senhor fala assim, irmãos, que tudo que acontece a um, acontece ao outro. Mas o segredo, irmãos, está na passagem da eternidade, a eternidade com Cristo. Que o que passarmos na nossa vida, nós temos um Espírito chamado Espírito Santo Consolador. E é Ele quem consola o nosso coração. A Bíblia vai dizer o quê? Porque nós vivemos por fé e não por aquilo que nós vemos. O que nós estamos vendo, irmãos, são palavras de derrota, palavra de que as coisas não vão melhorar. Sim, nós sabemos que a dificuldade elas vão chegar, mas eu e você como cristão, a nossa luz tem que resplandecer no meio das trevas. Pedro, irmãos, ele foi um homem que foi moldado. Pedro, foi um homem, é um dos personagens que eu me identifico bastante com ele. Algumas pessoas que eu conheço se identificam mais ainda com Pedro. Pedro, irmãos, o emocional dele foi muito provado pelo Senhor. Pedro era aquele que amanhecia cheio de fé, dizendo: Senhor, por ti eu irei até a morte. Senhor, por ti eu vou morrer. E no outro dia, tu és um dos que andava com Cristo. Ele dizia: não conheço, não sei quem sou. Assim somos nós. Hoje estamos cheios de fé, cheios da presença de Deus, e no outro dia, irmãos, estamos fracos na fé. Nesse tempo de dificuldade, irmãos, nós temos que fazer o quê? Nós temos que viver pela fé e não por aquilo que nós vemos.
Quantas pessoas estão passando por um momento difícil? Quantas pessoas, de repente, perdeu algum ente querido? Quem sabe o seu fundo do poço hoje é porque o teu filho foi para as drogas. Quem sabe o teu fundo de poço hoje é porque o teu esposo é um esposo violento. Ou quem sabe você que já serve a Deus, mulher de Deus, o teu marido não serve a Deus e ele não entende o teu modo de servir a Deus, não quer servir a Deus, teus filhos. Quem sabe o teu esposo passou por uma luta e por uma dificuldade e hoje não crê mais em Deus, acha que Deus hoje em dia não é nada, passou a deixar de servir a Deus. Quem sabe você está com um ente querido dentro de um hospital, não só pela Covid, mas quem sabe o teu ente querido está lá dentro do hospital com um câncer e o médico já deu a palavra e a palavra é terminal. Não esqueça, irmãos, que mesmo que o mundo esteja de cabeça para baixo, Deus, ele está no controle de toda e qualquer situação. A Bíblia fala assim, todas as coisas concordam, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu propósito. Nesta noite, eu venho como uma serva de Deus. E eu venho para orar pela tua vida. Quantas pessoas nesse momento precisam de uma palavra de ânimo? Quem sabe a vida material com essa pandemia se complicou demais. Sabe, irmãos, coisas simples como uma pessoa que às vezes de repente tem uma prestação de carro e não deu conta mais de pagar. Eu quero profetizar sobre a tua vida e ministrar que você tem que viver pela fé e não por vista. Você tem que crer, irmãos, que existe um Deus. A Bíblia vai dizer em Hebreus capítulo 11, verso de número 6, que, ora, sem fé é impossível de agradar a Deus. Pode, irmãos, imaginar? Nós não agradar a Deus? Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Aquele que se aproxima de Deus é necessário e creia que Ele existe e que Ele é abençoador, galardoador daquele que busca Ele. Nós estamos, irmãos, toda terça-feira e todo sábado reunidos ali na nossa igreja, orando, intercedendo pelas pessoas. E através desse vídeo eu quero orar pela tua vida. Eu quero profetizar um milagre. Irmãos, eu quero profetizar um milagre e eu quero ouvir testemunhos de esposas que receberam vitória, de filhos que receberam vitória, de esposos que receberam a vitória. Eu quero ter testemunho, irmãos, de que o Senhor abriu uma porta onde não tinha porta aberta. De que o Senhor curou aquela enfermidade, de que o Senhor tirou aquele familiar que estava enfermo no hospital, de que o Senhor libertou alguém. A Bíblia vai dizer em Hebreus que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele curou no passado, Ele cura hoje. Ele libertou no passado, Ele liberta hoje. Sabe, irmãos, a coisa que o mais maravilhosa que eu acho? Antes, quando os discípulos, eles não pedem para Deus assim, Senhor, me ensina a cantar. Embora o louvor é maravilhoso e Deus habita no meio dos louvores. Senhor, me ensina a cantar. Senhor, me ensina a pregar. Não. Eles falaram assim, Senhor, me ensina a orar. Me ensina a orar. Ensina como eu chegar diante do teu coração. Ensina a orar. Então, irmãos, nós temos que pedir para que o Senhor nos dê sabedoria. E o Senhor, ele disse assim, vós orareis assim. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu reino. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Entenda bem que antes de pedir perdão, eles pediram o pão. O próprio Cristo ensinou, dizendo assim, ó, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Primeiro, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. E depois, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Coisa difícil, irmão, é perdoar. A gente perdoa, às vezes, uma mãe perdoa um filho perdoa uma mãe, mas perdoar, irmãos, aquele que nos ofendeu é muito difícil. E o Senhor, ele disse assim que, veja bem, entenda bem, que antes do perdão, antes da gente pedir perdão, a gente pede um pão de cada dia. O Senhor está preocupado, a Bíblia diz assim, lança toda a tua preocupação sobre Jesus, porque Ele tem cuidado de vós, Ele cuida de você, Ele sabe o que você está passando, Ele conhece o teu coração, Ele conhece a tua mente.
E Ele está no controle da tua vida. Às vezes a gente não entende a forma do Senhor trabalhar. A gente não entende e às vezes nem quer entender. Mas Ele tem uma forma, irmãos, de chamar a gente para mais perto dEle. É igual aquele pai. O pai é assim, quando o filho ele vai andando por um caminho, o pai vai dizendo, ó filho, não vai por aí, não vai por aí, não vai por aí. E o filho pensa que sabe de tudo e quer andar por onde ele quer. Daí ele cai, se machuca, mas o pai sempre está com a mão estendida. Então, antes de pedir perdão, ele falava assim, o pão nosso de cada dia. Então nós podemos orar assim, para que o Senhor nos abençoe primeiro, para que o Senhor nos encha da sua graça, para que o Senhor abençoe nossa vida espiritual, a nossa vida material, a nossa vida sentimental. Nesta noite eu quero orar pela tua vida, quero orar pela tua família, por você que está doente, por você que está enfermo na tua casa. Eu quero profetizar que você vai ser curado, profetizar que Deus vai abrir aquela porta, profetizar, irmãos, sobre a nossa nação brasileira, para que esse vírus maldito caia por terra, para que o Senhor abençoe os profissionais da área da saúde, os cientistas, preparem as pessoas, né, que vão nos ajudar, que a vacina vai sair. Vamos profetizar sobre as pessoas que vai dar tudo certo, sim, no nome de Jesus. Vai ter luta, vai ter luta, vai ter dificuldade, mas a Bíblia vai dizer, maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Lucas 1,37 diz assim, porque para Deus nada é impossível, nada. Se é nada, irmãos, é nada impossível. Nada é impossível para o Senhor. O Senhor vai estar no controle de toda e qualquer situação. Amém? Eu quero agora orar pela tua vida. Se você quiser, põe a mão no teu coração aí onde você está e eu vou estar orando e profetizando sobre a tua vida. Amém? Eu quero orar. Maravilhoso Deus e eterno Pai. Senhor Jesus, aonde chegar, Pai querido? Aonde chegar a minha voz, Pai querido? Que essa pessoa agora, Pai querido, seja curada. Que essa pessoa agora seja tocada, meu Deus, pela tua presença. Senhor Jesus, toca na vida dessa pessoa, Senhor. Repreenda, Pai querido, toda enfermidade, todo espírito de enfermidade. Senhor, que aonde houver, meu Deus, discórdia, Pai querido, haja união, Senhor. Senhor, mesmo diante de tanta dificuldade, Senhor, nós profetizamos o milagre sobre as famílias, Senhor. Aquelas pessoas que estão doentes nos hospitais, Senhor da glória, que quem sabe os familiares por causa da Covid não podem nem visitar, Senhor. Senhor, entra com providência, Pai querido, vai lá, Pai querido, e dá vitória, dá saúde a essa pessoa. Mostra que Tu está no controle, Pai. Tua palavra diz que aquele que vem a Ti, de maneira nenhuma o Senhor vai lançar fora, Pai. Por isso vai de encontro à necessidade desta pessoa, Pai. Dando cura, Pai querido, não somente do Covid, Pai, mas toda e qualquer espécie de enfermidade. Senhor, eu oro para que essa pessoa que está desempregada, Pai, essa pessoa que já se preocupa com alimento, Senhor, com as contas cotidianas, Pai, abre porta, meu Deus, aonde não tem porta aberta, Senhor. Abençoa o salário do teu servo, da tua serva, Pai. Senhor, abençoa os filhos, meu Deus, que os filhos venham crescer em graça, em conhecimento diante de Ti. Não permita que eles se desviem dos teus caminhos. Não permita que este jovem, esta jovem, Senhor da glória, que eles, meu Deus, se afastem de Ti, Senhor. Não permita, Pai querido, que eles vão para o vício das drogas, para a prostituição, Senhor da glória. Meu Deus, ajuda, Espírito Santo. Ajuda, Senhor da glória, sara a nossa nação, sara os governantes do nosso país, nos 4 cantos da terra, Pai querido e Pai amado. Entra com providência, Pai, dando vitória, dando cura, dando salvação às almas, Senhor. Deus querido e Deus amado, eu oro nesta hora, Pai, por tantas famílias que precisam, que necessitam de um milagre, Senhor da glória. Meu Deus, pessoas que os seus negócios, Pai, que o seu comércio fechou por causa da pandemia, Senhor, Tu tem poder para abrir portas, Pai querido, nesta hora, Senhor. Deus de poder e de graça, eu oro por esta esposa, Pai, que tem chorado. Senhor, eu oro por esta vida que neste momento, Pai querido, Senhor, tem passado por um momento, por causa da pandemia, ou quem sabe até mesmo antes, Pai, tem passado por um momento de depressão, Pai. Repreende, Pai querido, todo espírito de depressão, de opressão maligna. Essa pessoa, Pai querido, que, Senhor, vem tentar contra a sua vida, Senhor. Repreende o espírito da morte, repreende o suicídio, Pai querido, dá vitória
vitória, meu Deus, esta vida. Repreenda todo o mal, Senhor, que é onde a minha voz chegar, Pai querido, que o inimigo não tenha poder, Pai querido, sobre estas vidas, Senhor. Que o inimigo, Pai querido, Senhor da glória, seja repreendido no teu nome. Abençoa, meu Deus, o teu povo, Senhor. Abençoa cada alma, Senhor da glória, que está ouvindo este áudio, Pai. Que aonde chegar, Pai querido, leve, Pai querido, fé, Senhor, fortaleça aqueles que estão fracos, levante aqueles que estão abatidos, console, meu Deus, aqueles que estão tristes, cure, Senhor, aqueles que estão enfermos, salva, Senhor, aqueles que necessitam de salvação. Abençoa cada um, Pai, no nome do teu Filho Jesus, Pai. Eu te peço e eu te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém? Creia que o Senhor é um Deus que está no controle de toda e qualquer situação. Porque nós, 2 Coríntios, capítulo de número 5, o verso de número 7, porque nós vivemos por fé e não por aquilo que nós vemos. Viva pela fé, se aproxime do Senhor com fé e veja o milagre da parte do Senhor. Amém? Eu quero que você compartilhe, né, essa mensagem. Eu tenho um canal no YouTube, eu quero que você se inscreva, que você compartilhe, que você contribua, que você nos ajude. E que através desses áudios, muitas vidas sejam alcançadas. Meu grande desejo, irmãos, o Senhor, eu não estou fazendo isso, eu não teria capacidade para fazer isso. Mas o Senhor, Ele me despertou numa madrugada e você observa assim que as pessoas estão cada vez mais indo, né, para as redes sociais, fazendo live. E o Senhor me despertou, Ele dizia assim, para que eu te chamei na terra? E o versículo que o Senhor me chamou, irmãos, foi o de Jeremias capítulo 1. Antes que você fosse formada no ventre da tua mãe, eu te escolhi e as nações te dei por profeta. Então, por misericórdia, eu sou profeta na casa do Senhor. Por misericórdia, eu sou serva de Deus, profeta. Então, eu quero profetizar sempre coisas boas sobre a tua vida. E tudo quanto o Senhor mandar falar, eu vou falar. E o Senhor, numa madrugada dessa, disse para mim assim, ei, minha filha, ei, minha serva, como que faz para você chegar mais rápido às nações? E eu falava, Senhor, só se for pela internet. Ele dizia, então, tá na hora de você desenterrar o teu talento, tá na hora de você fazer a minha vontade como eu quero. Então, eis aqui eu, como serva do Senhor, como profeta, ministrando sobre a tua vida. Não se esqueça, se inscreva no meu canal é Gilmara Matoso, no YouTube, e me ajude, irmãos, a compartilhar as mensagens, né? Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Eu quero crer que o Senhor, Ele está no controle de toda e qualquer situação, amém? Um grande abraço, fique na paz do Senhor Jesus Cristo, graça e paz para todos vocês, e tenham uma boa noite no nome do Senhor Jesus, amém? Fiquem com Deus, em nome de Jesus.